Pessoas que caminham pela estrada durante a noite vestindo máscaras feitas de graveto. Pessoas que te olham com desconfiança o tempo todo, que te acham estranho por conta do que você veste, por conta do que você fala. Cantigas e rituais em línguas que você não identifica. Crianças desaparecendo durante a noite. E piras brilhantes iluminam o horizonte, sempre quando é lua cheia. O tema de hoje é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo ele foi bastante requisitado também. É um tema de filmes de terror que está muito em alta atualmente. Ele teve um período de fama lá na década de 70 e parece que voltou com mais força agora. E temos isso para RPG também, tá? Eu vou falar sobre folk horror, ou o horror folclórico. Eu vou tentar aqui explicar o que é esse gênero, quais são os atributos, os principais atributos, as principais características do folk horror e como você pode usar isso nas suas mesas de RPG. E eu vou dar dicas de alguns sistemas e cenários propícios para você aplicar isso. Bora lá então. Meu nome é Leandro Novo, eu sou narrador de RPG de terror e aqui na Play Dark a gente está sempre abordando esses temas, esses RPGs obscuros que temos por aí. A minha parada é terror, eu gosto de terror, tá? Eu não podia deixar de falar sobre folk horror. Eu já fiz um vídeo falando sobre medo do desconhecido. Eu já dei uma pincelada ali sobre o que é o horror existencial, o horror cósmico, e hoje é a vez do folk horror. Beleza, mas vamos primeiro tentar descobrir o que é o horror folclórico. O horror folclórico ele foi cunhado no cinema. Na década de 70 tivemos 3 filmes que representavam muito bem esse gênero. A gente teve O Caçador de Bruxas, de 1969, estrelado pelo Vincent Price, que retrata ali um caçador de bruxas, e ele persegue as mulheres ali só porque elas conhecem um pouco mais do que a maioria dos homens ali da vila. Então elas são taxadas como bruxa. Depois, no mesmo período, tivemos A Estigma de Satanás. Esse sim, ele aborda um tema um pouquinho mais sobrenatural. Ele mostra ali um culto envolvendo entidades demoníacas. Esse culto se reunia na floresta, também é uma comunidade afastada, uma comunidade com hábitos antigos, uma comunidade que parou no tempo. Tivemos também O Homem de Palha, que na minha opinião é o meu preferido, né? Estrelando ali o Christopher Lee. Ele mostra um inglês cristão, né, um policial. Ele vai para essa comunidade afastada investigar alguns desaparecimentos que estão acontecendo ali, e ele acaba se deparando, na verdade, com uma comunidade toda que se reúne para fazer sacrifícios humanos em um grande ídolo de palha. Eles colocam as pessoas lá dentro e eles vão dançando e entoando cantigas antigas enquanto essas pessoas queimam ali dentro ao pôr do sol. Uma maravilha, né? Esse gênero fez muito sucesso nesse período, tá? Teve muitos outros filmes com esse mesmo contexto, com essa mesma temática, com esses mesmos elementos, e só depois que esse tipo de filme teve esse rótulo de folk horror. E não parou por aí, tá? Atualmente, parece que a gente tá tendo um revival, né, do folk horror no cinema. A gente teve A Bruxa, a gente teve também O Ritual, Kill List. Tem um filme recente chamado Apóstolo, e é uma aula sobre folk horror. O filme em si não é nada demais, não é excepcional, mas para para você que quer narrar esse gênero, que quer se aprofundar mais, eu sugiro que você assista. Ele mostra exatamente isso. Ele mostra uma comunidade com pessoas que têm um fervor religioso totalmente distorcido, e o líder dessa comunidade, na verdade, ele mantém uma entidade sobrenatural presa, escondida, que é quase que torturada por ele em troca de poder, em troca de controlar aquela comunidade. E um filme atual que escancara muito bem as características lá da década de 70, e é um filme excelente também, é o Midsommar. Nesse filme temos um casal que vai para uma comunidade afastada também, passar um final de semana, passar um período com eles lá. É uma comunidade super tranquila, todo mundo se ama, todo mundo se trata com carinho, porém, estamos falando de filme de terror, né? As coisas
não são exatamente o que parecem, tá? Existem muitas práticas ali, muitos rituais que envolvem a morte, envolvem sangue, envolvem sacrifício humano. Antes de continuar, eu quero avisar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Wolfpack. É uma loja online de camisetas com temas de RPG, e você usando o cupom PLAYDARK10, você tem 10% de desconto no carrinho. O link está aqui embaixo, o cupom também, aproveita. São camisetas 100% algodão, estampas exclusivas, tem estampas muito legais, tem estampas de Cthulhu, estampas de Cult, estampas de lobisomem, canecas e muito mais. Confere lá. Existe um livro que trata muito bem sobre esse gênero, chamado Folk Horror, tá? Ele foi escrito pelo Adam Schofield. Ele classifica o que ele chama de Folk Horror Chain, né? Ou seja, acho que seria a cadeia do Folk Horror, ou os atributos do Folk Horror. Ele detalha isso com 4 características. A primeira delas, que a gente pode notar em todos esses filmes que eu citei aqui, é a localização rural. Todos esses filmes se passam num ambiente que é cercado pela floresta. É um ambiente onde a modernidade não tem espaço. Você não vai ver prédios, você não vai ver carros. Na verdade, você vai ver são carros de boi, carroças, celeiros. A segunda característica do folk horror é o grupo isolado. É aquela comunidade, é aquele pessoal, aquela sociedade que vive ali naquele ambiente, e eles não acompanharam o avanço do tempo. Eles estão ainda vivendo e realizando práticas e hábitos de décadas e décadas atrás. As roupas que eles vestem, o jeito que eles tratam os mais velhos, o jeito que eles tratam as crianças, o jeito que eles lidam com a colheita. O folk horror ele se baseia muito nessa coisa arcaica, do retrógrado. A terceira característica do folk horror são as crenças e morais distorcidas. Essa comunidade afastada, circulada pela floresta, possui crenças, religião e hábitos extremamente estranhas e bizarras para a pessoa moderna, a pessoa urbana. Inclusive, esse é o principal elemento quando o folk horror causa aquele choque. Na cabeça deles, uma mulher extremamente bonita, jovem e inteligente só pode ser uma bruxa, só pode ser uma filha do demônio, só pode ser uma entidade sobrenatural. E por último, o evento violento ou sobrenatural. Todos os filmes que eu citei aqui, ao final, no clímax, eles têm um grande evento, uma grande revelação, um grande acontecimento, e esse evento ou envolve uma revelação sobrenatural e essa força se revela, ou temos um incidente violento, onde a própria comunidade comete o sacrifício, comete o ritual medonho, sangrento, que eles sempre fazem toda vez naquele período do ano, quando eles sacrificam alguém para abençoar as colheitas, enfim. E aí, dei toda essa volta aqui explicando o folk horror no cinema, as características dele. A partir daí a gente já pode traçar essa linha de raciocínio, beleza? Então, você deve estar se perguntando, cara, que legal. Curti pra caramba, quero colocar isso na minha sessão de jogo, no meu chamado de Cthulhu, como é que eu faço? Na verdade, chamado de Cthulhu, eu sempre tô citando ele aqui, que ele é, pra mim, o melhor RPG de terror atualmente no mercado, tá? Você pode usar qualquer tipo de tema nele, e folk horror você consegue aplicar muito bem. Inclusive, Lovecraft escreveu um folk horror na época dele. Um conto chamado O Horror de Dunwich. Um conto bem famoso, excelente, que aplica exatamente todos esses elementos que eu citei aqui, aqueles 4 atributos. Porém, existe um RPG que eu gostaria de dar um foco maior aqui, que é Vaesen, um RPG de horror nórdico. E vocês vão ver que é muito fácil aplicar o horror folclórico jogando Vaesen. Vaesen foi escrito pelo autor Johan Egerkrans, é um ilustrador sueco, e as ilustrações dele são muito boas. Ele fez esse livro ilustrando várias criaturas míticas da região onde ele vive, da Suécia, e esse livro se chamava Vaesen. Então, acredito que teve um acordo entre ele e a Free League, e lançaram o RPG Vaesen, que tem as ilustrações dele também,
E tem o sistema Year Zero Engine, que é o mesmo de Tales from the Loop, é o mesmo de Alien RPG também. E eu acho que é um dos sistemas mais fáceis e mais simples de se jogar. Sinceramente, você consegue jogar qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de cenário usando o Year Zero Engine. E ele é muito fácil de adaptar também. Vaesen, para quem não sabe, é um RPG que se passa na Escandinávia do século XIX, onde o grupo de personagens fazem parte da sociedade. Pessoas que possuem a visão, eles conseguem enxergar seres que o resto da população não enxerga. São seres que habitam a floresta, seres que surgem durante a noite, maldições que ganham forma depois de um grande acontecimento. E esse grupo visa proteger as pessoas e pesquisar essas coisas, os Vaesen, que, traduzindo do sueco para o português, seria Os Invisíveis. Todo jogo de Vaesen começa com um mistério. Os personagens vão para uma região onde esse mistério está acontecendo, pode estar envolvendo mortes de pessoas ali, de aldeões, pode estar envolvendo um desaparecimento, pode estar envolvendo eventos estranhos que estão afetando as pessoas ali. Na grande maioria das vezes se passam no ambiente rural. Pode se passar tanto na Suécia, Noruega, Finlândia. É um ambiente cercado por florestas, montanhas, lagos. Chegando lá, eles se deparam com comunidades que não estão acompanhando o avanço industrial do período. Comunidades que o cristianismo ainda não dominou, porque nesse período, século XIX, na Escandinávia, o cristianismo estava amplamente enraizado já. E tudo o resto, todas as outras religiões, as mais antigas, foram sendo taxadas como obra do diabo, paganismo. Em Vaesen, o sobrenatural realmente existe. O grupo dos jogadores habitam o castelo Gillenkreutz, que fica em Uppsala, uma cidade da Suécia. Nesse castelo, eles passaram a herdar uma coleção de registros e livros que tratam sobre os Vaesen. Então, um cenário de Vaesen típico começa com a sociedade recebendo uma carta ou recebendo um pedido de ajuda que vem de um vilarejo bem afastado, embrenhado na região rural. Então, eles fazem uma pesquisa antecipada, pegando aqueles relatos e já deduzem qual o tipo de Vaesen que pode estar assolando aquela região. Se arrumam ou se armam para ir para isso e vão para esse lugar. Pode acontecer de existir já um culto em torno dessa força sobrenatural daquela região. Cara, nem precisei de fazer muito esforço. Temos ali já a localização rural, a comunidade isolada, as crenças e morais distorcidas, e aí só falta você colocar, no final das contas, o evento violento ou o evento sobrenatural. Em Vaesen, normalmente é o evento sobrenatural, normalmente a criatura sempre se revela no final das contas. Rola a tentativa do grupo de tentar banir ou apaziguar essa criatura. Normalmente isso envolve um ritual que seja cantado, ou de repente o grupo precisa pegar aquele galho daquela árvore distante no alto daquele morro e queimar ele enquanto elas dão 3 voltas em torno de um celeiro onde a criatura estava enterrada até agora e por aí vai. É isso que torna Vaesen um jogo tão charmoso, na minha opinião. Ele é bastante original, bastante temático. E você pode ambientar Vaesen em outras regiões do mundo, tá? Não precisa se limitar à Escandinávia. O próprio jogo te dá recursos para você adaptar qualquer outro tipo de Vaesen, qualquer outro tipo de criatura, né, de outros folclores para o seu jogo. É muito importante ressaltar que em Vaesen não existe o bem e o mal. As entidades, essas criaturas da floresta, né, esses monstros, eles não necessariamente são malignos, são perversos, eles apenas reagem a algo que está acontecendo naquela região e precisam ser, na verdade, tranquilizados ou apaziguados e não combatidos. Esse é o mote de muitas aventuras de Vaesen. O grupo chega lá totalmente armado, totalmente preparado para lidar com um fantasma, por exemplo. E chegando lá eles começam a entender que não se trata de um fantasma. Talvez pode se tratar de uma coisa um pouco mais ligado à natureza daquele lugar. Um pouco mais ligado às árvores que estão ali em volta, que estão sendo derrubadas incessantemente pelos aldeões. Que estão sendo derrubadas por conta de um barão
da indústria que está querendo se instalar naquela região e que está começando a dar emprego para essas pessoas e querendo cada vez mais. Então aí a gente entra num pensamento que também é muito importante para o folk horror, porque tanto em Vessen quanto nesses filmes que eu citei aqui, a crueldade de verdade não acontece por conta da entidade, não acontece por conta daquela força que aquela comunidade isolada cultua e faz os rituais. Acontece por conta do próprio homem, acontece por conta das pessoas. As pessoas que estão presas naqueles hábitos, as pessoas que não conseguem enxergar as coisas com um olhar racional, cometem atrocidades, crueldades, porque foram ensinadas assim, porque cresceram em ambientes assim e não conseguem enxergar nada além disso. A floresta ali do folk horror que circula essas comunidades, na verdade é uma barreira para a racionalidade, é uma barreira para o que é moderno. É aquilo que mantém esses personagens presos naquele ciclo de sangue, ciclo de ignorância, e que sustenta, no final das contas, todo o horror do horror folclórico. Pois é, o horror no horror folclórico, ele é totalmente humano. E em Vessen é a mesma coisa. Nesse jogo, as criaturas apenas estão perdendo espaço. As pessoas passaram a não acreditar mais nelas, ou as pessoas cometeram um crime contra essas criaturas. Tudo isso incentivado pela ganância humana, pela crueldade humana, ou pela vingança humana, ou por N motivos extremamente egoístas da humanidade. Bom, Vessen é um queridinho para mim. Finalmente ele chegou, ele está disponível em português para quem se interessar, mas você pode explorar o horror folclórico no seu RPG de terror favorito. Basta aplicar esses elementos que eu falei e você vai conseguir transportar essa atmosfera, sempre lembrando, o horror folclórico é atmosfera. E você consegue explorar folk horror até mesmo jogando D&D, se você quiser. Nada impede do seu grupo acabar empacado, isolado, naquela aldeia circulada pela floresta, aonde coisas estranhas começam a acontecer. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu agradeço para quem ficou comigo até aqui. Tá? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha com o pessoal que gosta de RPG de terror, gosta de narrativa, e a gente se vê numa próxima.